Bom dia, boa tarde, boa noite, Alexandre aqui matutando. Já que tanta gente comentou ontem sobre o lugar, vou falar um pouquinho mais do meu lugar aqui, Vargem Grande. Mais precisamente no Quilombo Cafundá Astrogilda. A gente está aqui na Zona Oeste, era a Zona Oeste, agora é a Zona Sudoeste. Porque Barra e Recreio não querem fazer parte da Zona Oeste. Então dividiram em Zona Oeste e Sudoeste, mas faz sentido cá pra nós. A Zona Oeste do Rio de Janeiro é 70% do Rio de Janeiro. Então eles dividiram em dois aí e tá bom agora. Tá? Dá um zoom aqui no meu lugarzinho. Eu já fui no topo de quase todos esses morros aí. Tive uma infância bem agitada e eu andei muito nessa mata aí. Muito mesmo. Pra caramba. Não estranhem os barulhos e os falatórios, sabe? Porque o pobre fala alto pra caralho. Sabe? Aqui é um quilombo, como todo quilombo. Tem muita gente pobre. Falar mais precisamente sobre o quilombo aqui, que hoje em dia, curiosamente aqui em Vargem Grande, muita gente duvida que isso aqui seja quilombo, né? Porque graças a um revisionismo histórico esquerdista, quilombo é lugar de resistência. Para eles, quilombo é só Palmares. Tem que ter tiro, porrada e bomba, senão não é quilombo. Não. Quilombo é qualquer lugar, qualquer comunidade de descendentes de escravos. Em inglês é Maroon Community. E não necessariamente tem que ter tido luta não, tá? O quilombo é um lugar onde os negros se reuniram para viver ou foram deixados para viver, como é o caso aqui. Aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar. Esse morro aqui... Não, é o morro de trás. Lá, aquele morro lá, mais lá atrás, ó, ficava a senzala. Lá tinha a casa de uma tia minha. Eu brincava onde era a senzala quando eu era criança. Tem um muro de pedra lá de pelo menos uns 3 metros de altura por 50 de comprimento, gigantesco. Tá lá em pé até hoje. Não é um muro, né? É a fundação, né? Seria o muro de arrimo. Lá era a casa grande não, era a senzala. Casa grande era mais para baixo. E essa fazenda aqui, a fazenda Vargem Grande, era a fazenda dos beneditinos. Nós tivemos que levantar a história toda quando a gente conseguiu a titulação de quilombo. Aliás, o Quilombo Cafundá Astrogilda, que é esse lugar de que vos falo, foi um dos primeiros titulados oficialmente no Rio de Janeiro, com toda a documentação, tudo certinho, tudo provado, tudo registrado em cartório, com árvore genealógica levantada, com análise antropológica feita, tudo direitinho. Aqui foi um dos primeiros. A gente abriu porta para outros. Porque é muito difícil, né? Porque apesar do esquerdista defender muito a bandeira do quilombo, com uma área de resistência e tal, só é interessante para fazer cena, para fazer circo, para fazer festa. Na hora de botar a mão na massa e se fuder para resolver isso aqui como a gente fez, aí não aparece ninguém para ajudar. Fizemos tudo sozinhos, como sempre. Mas fizemos o levantamento e esse quilombo aqui era uma fazenda beneditina. Jacarepaguá era conhecida como Terra dos 7 Engenhos. E um dos engenhos era aqui. Era mais precisamente... Não vai dar para ver. Parte de baixo desse morro aqui. Eu brincava lá quando eu era criança. Ainda tinha as pedras de moinho lá. Agora é resort. Eco Resort de luxo. E... O que eu tava falando? Ah, sim. Essa fazenda dos beneditinos era muito grande. Era a maior fazenda de escravos do Rio de Janeiro. Aqui tinham 954 escravos registrados. A gente teve que ver aqueles cartórios de registros. E os portugueses anotavam tudo e registravam tudo. Eles sabiam quem tinha aqui, de onde veio, por que veio, como veio, em que ano veio. Isso tudo foi registrado. Só que aqui a escravidão não acabou com a abolição. Não, camarada esquerdista, não acabou depois, acabou antes. Os beneditinos libertaram os próprios escravos de bom grado. Em 1868, se eu não me engano, 1870. Eu não me lembro de cor agora. Pergunta aos amigos professores de história aí, sabe? Acho que foi em 1868, se eu não me engano. Eles simplesmente largaram a fazenda, abandonaram e foram embora. E largaram os pretos aí. Aí os pretos, tem nada pra fazer, eu vou ficar com esta porra. E ficaram. Só que naquela época, esse lugar aqui era os Cafundós do Juda. Daí o nome Cafundá Astrogilda. Cafundá porque é muito longe. Tem vários quilombos no Brasil chamados de Cafundá, por causa de Cafundá é um lugar longe, um lugar distante. E aqui é muito longe do centro da cidade, do centro oficial da cidade, né? Porque geograficamente, esta rede de montanhas, essa cadeia de montanhas aqui, ó, que começa lá para lá, é a Barra de Guaratiba. Aí vem aqui, ó, mais ou menos para cá é a Ilha de Guaratiba. Se você for além, você chega aqueles lados de Pedra de Guaratiba, Sepetiba, etc. Aqui, para esse lado aqui, já é Campo Grande, Rio da Prata de Campo Grande. Para cá, se você for andando, você sai em Bangu, Realengo, Bangu, Senador Camará. Aqui, não vai dar para ver porque tem árvore na frente, é Pau da Fome, sai na Taquara, para cá. Nessa direção aqui, fica o Camurim, Curicica, sabe? E tinha trilha para todos esses lugares aí. Geograficamente, aqui é mais centro do Rio de Janeiro que o centro.
o maciço da Pedra Branca divide o Rio de Janeiro. E esses escravos ficaram aqui, sabe? Muita gente foi embora. Acho que, porra, mais da metade foi embora. Foi para outros lugares, foi viver a sua vida. Mas muita gente ficou. E essas pessoas ficaram e foram tocando suas vidas aqui, plantando, colhendo e tal. Muitos prosperaram, sabe? Um que prosperou muito foi meu bisavô, Emanuel Sérgio dos Santos Mesquita, sabe? Que é um preto que teve uma vida muito próspera mesmo. Teve 10 filhos, educou os filhos. Eu sou bisneto dele. É, meu bisavô, bisneto dele. Meu avô Celso dos Santos Mesquita casou com a Astrogilda Ferreira da Rosa, que é a Astrogilda que dá nome ao quilombo. Por quê? Porque aqui, ó, atrás desse morro aqui ficava a casa da minha avó, que era o centro social do quilombo. Por quê? Porque era um terreiro de macumba, de umbanda, né? Linha branca que chama. As pessoas só vinham aqui para se curar. Quem tinha um problema espiritual, um problema físico, porque não tinha médico naquela época, né? Vinha aqui para se curar. Minha avó cuidava da parte espiritual e meu avô da parte física. Meu avô fazia remédio com erva, essas paradas assim, sabe? Xarope. Ele era um médico formado em casa. Ele tinha um livro de medicina gigantesco assim, ó, grandão mesmo, que ele aprendeu sozinho e ele curava as pessoas. E minha avó cuidava dessa parte espiritual. Tanto era importante esse lugar que virou o centro social do quilombo e o nome do quilombo, sabe? Porque não tinha organização social nenhuma, né? Passou a ter por causa da minha avó e do meu avô. Minha avó nasceu em 1902, oficialmente, porque ela disse que quando foi registrada, ela já era mocinha. Então ela já devia ter seus 13, 14 anos quando foi registrada. Era muito comum juntar um monte de filhos para só registrar de uma vez. Porque para registrar o filho, você tinha que subir esse morro aqui, ó, e descer do outro lado em Campo Grande, pegar um bonde e ir até no Rio da Prata, pegar um bonde até o centro de Campo Grande para ir no cartório registrar os filhos. Então as pessoas deixavam acumular uns 3, 4 filhos de uma vez para ir registrar todo mundo de uma vez só. Essa Astrogilda, minha avó, era a mãe de santo, ela era o centro, ela era a referência daqui, né? Então por isso que ficou quilombo com a fundar Astrogilda. O nome foi escolhido por nós, sabe? E tem cachoeira aqui, tem muita cachoeira aqui. Isso aqui é muito bonito, muito bonito. Sabe? E o Parque Estadual da Pedra Branca, falando do parque, é o maior parque urbano do mundo. É muito maior do que a Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca não ocuparia 1/3 do que essa mata aqui. Isso aqui é gigantesco, mas não é conhecido. Está sendo conhecido agora, porque o Rio de Janeiro não tem mais para onde crescer. Só pode crescer para cá. A especulação imobiliária está vindo para cá e empurrando a gente para fora. Aí todo mundo fala, ai, o branco é o grande culpado do malho, do preto, que não sei o que, etc e tal. Sabe qual é a maior desgraça desse quilombo aqui? O que mais fudeu a vida desse povo aqui? O ecologista. O ecologista foi a verdadeira desgraça na vida do preto desse lugar. Porque até exatamente em 1974, todo mundo vivia muito bem aqui. Os pretos daqui viviam suas vidas muito bem. Tinham suas plantações, tinham suas roças, tinham seus bichos. Aquele morro lá, ó. Esse morro aqui não, de Guilherme, não dá pra ver daqui. É um morro achatado em cima, tinha criação de boi, e eles viviam todos muito bem, obrigado. Quando fizeram um parque estadual da Pedra Branca, em 1974, para preservar a ecologia e as águas, sabe, proibiram o preto de plantar. Os pretos que moraram aqui há mais de 100, quase 200 anos, de repente tiveram sua fonte de renda cortada. Porque não podiam mais fazer bananal, que era a força motriz daqui, não podiam ter um bicho em casa, não podiam fazer casa, não podiam fazer porra nenhuma. Porque aquela reserva, 100% reserva, não pode ter gente. Como eles não podiam expulsar todo mundo e não indenizaram ninguém, eles iam tolindo, não pode fazer obra, não pode fazer casa, não pode ter luz, não pode ter nada. Aí os pretos o que fizeram? O preto que morava aqui, coitado, era pobre, ele vivia de roça, vivia de plantação. Sabe, a minha família inteira viveu por gerações aqui de plantação. E viviam muito bem. Meu avô criou 13 ou 14 filhos trabalhando em roça, vendendo banana. Sabe, até um corno ligou uma motosserra em algum lugar aí, ó. Me ignorem. Sabe? Aí só que o parque impediu isso, então muita gente foi embora. Foi morar onde? Em favela. Se espalharam para as favelas aí, Vila Kennedy, Cidade de Deus. Minha tia Júlia é membro fundadora da Cidade de Deus, da época do filme Cidade de Deus. Ela foi morar lá naquela época que fizeram loteamento. Sabe? E esse povo se espalhou pelo Rio de Janeiro todo, da minha família e de outras famílias daqui. Por quê? Porque de repente eles tiveram sua fonte de renda cortada pelos ecologistas. Por isso que eu tenho ódio de ecologista. O ecologista só fudeu a nossa vida. Você veja que os beneditinos libertaram os escravos e deixaram para viver à vontade, para vir o governo federal, sabe, na forma do ecologista. Aqui, não tem que proteger, para proteger, com a desculpa de proteger a natureza, protege a natureza e fode a vida do preto, né? O preto que se lasca, você vai viver de quê agora? Foda-se, não me interessa. Eu quero preservar a ecologia, o preto não precisa ser preservado, o preto que se foda. Por isso eu tenho ódio de ecologista, eu tenho rancor de ecologista, eu tenho ranço de ecologista. Eles são imbecis, o negócio deles é proteger a natureza. O preto que mora na natureza, o caipira, o quilombola, o índio, o caiçara, que se foda. Eu quero proteger a natureza. Só que olha aqui. Quem vocês acham que protegeu isso aqui? Vocês acham que o governo federal botou R$1 aqui desde 74? Não gastou nada. Nada. Se esta porra ainda existe é por nossa causa.
Os que ficaram aqui tiveram que ir vivendo ali de migué, né? Dando migué para viver, escondido do governo e tal. Porque oficialmente você não pode fazer uma casa aqui. Você não pode pintar uma parede. Um primo meu aqui foi fazer uma varanda, só que ele mora na beira da rua, então viram? Tomou uma multa de 5 mil porque ele fez uma varanda tipo de 1 metro de largura por 2 de comprimento. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você tem a casa, você nasceu na casa, você pode fazer isso, você não pode vender. Você não pode vender a sua casa. Você não pode aumentar. Você tem um filho, você vai fazer um quarto, foda-se você. Você não pode fazer nada. Quando isso mudou? Quando a gente conseguiu a titulação de quilombo. Apesar de, como eu falei, os esquerdistas usam isso para militância burra. Sabe? A militância burra mudou essa história do gênero de quilombo. Mas tem a sua vantagem, porque agora nós temos um papel para brigar com o governo. Não, a terra é minha. Eu nasci aqui, minha avó nasceu aqui, meu bisavô nasceu aqui, minha família inteira está enfiada aqui nesse lugar. Não vou sair, só saio se eu quiser. A partir daí o governo baixou um pouquinho a bola e agora a gente consegue falar quase de igual para igual. Pô, as pessoas não têm noção de como era a vida aqui. Quando eu nasci aqui, eu sou de 1979, sabe? Eu sou bem velhinho, sabe? Era um inferno. Você queria comprar um bujão de gás, tu acha que tinha motoboy para vir entregar na tua casa? Não. Você tinha que pegar um bujão de gás lá embaixo e andar 5 quilômetros com um bujão de gás nas costas. Com sorte no carrinho de mão. E ainda tinha filho da puta que roubava bujão de gás. Se você quisesse um frango, você tinha que criar frango. Só se comia carne aqui uma vez por semana, só no final de semana. Matava uma galinha, eu lembro da minha mãe matando galinha aqui para comer. Ou você ia lá embaixo e comprava uma galinha, sabe? Ou roubava uma galinha, que tinha muita gente que roubava a galinha, infelizmente, sabe? Mas em suma, mais ou menos esse aqui é um resuminho bem pequeno da história desse parque aqui e do lugar onde eu moro. Já que a galera gostou tanto, eu tô falando um pouquinho mais detalhadamente. E é grande, tá? Vocês não têm noção. É tão grande esse parque aqui, mas tão grande que a floresta cabe aqui dentro. A floresta da Tijuca cabe aqui dentro e sobra espaço. E é tão bem conservado que tem até onça de novo. Tem onça andando aí de novo. Já foi flagrado algumas vezes aí. Tá? Se for andar no mato aqui, ande com atenção, tá? Pra galerinha que anda de bicicleta. Ah, eu vou fazer mountain bike com a minha bicicleta de 60 mil. Cuidado. Tem onça aí de novo, tá? Motocross, graças a Deus, acabou. Odeio motocross. Odeio motocross. Só vem aqui pra destruir. A galera do motocross, tem primo meu que faz, tem um monte de amigo meu que faz. Vocês fazem, beleza. Eu odeio. Odeio. Porque as trilhas que tem aqui em cima são e foram feitas por nós. Pelos moradores e pela galera que corta banana em cima, que vive de roça ainda. Muito poucos agora, né? Aí vem o filho da puta numa moto e destrói a porra da trilha toda. O filho da puta, que não tem mãe. Porque ele não tem mãe. Ele vem aqui e destrói este caralho todo. E quando o cara quer passar com o burro, com o jacá é aquele negócio de carregar banana nas costas do burro, a trilha fica tão funda, porque eles afundam tanto, que o jacá do burro vem batendo dos lados da trilha assim, fode a vida do burro também, sabe? Mas é isso aí, este é o meu lugar. O meu bom lugar se constrói com humildade, ó. Bom lembrar, aqui é o Mano Sabotagem. Falando aqui de Vargem Grande, Quilombo Cafundastro Gilda, tá bom? Alexandre Matutano, segue, curte, comenta e compartilha. E como eu já avisei em outros vídeos, essa conta provavelmente será banida. Então segue as outras lá, tá? Tem Instagram, Facebook, YouTube, segue lá. Alexandre Matutano, é só procurar que vocês vão achar, tá bom? Curte, comenta e republica. Muito obrigado e até. Vou dar mais um zoomzinho aqui. Mais um look. Tá a galinha cantando louca aí, provavelmente botou ovo. Valeu!